Bom dia a todos. Bom dia. Sintam-se abraçados. Aqueles que estão aqui, os que estão em casa, encarnados e desencarnados. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Gratidão pelo convite. Gratidão pelas emanações de carinho que já me chegam aqui. Já posso sentir. Elas me sustentam. Elas me ajudam também para que eu mantenha a percepção das intuições necessárias, porque elas chegam para todos nós. Então, muito obrigada. Hoje eu vou falar sobre superação. Da última vez, de certa maneira, falei sobre o assunto quando discuti culpa, arrependimento e reparação. Hoje o foco é um pouquinho diferente. E como todo falador, eu falo a partir de um lugar, não um lugar geográfico. Não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, eu estou em Campinas, eu sei, estou no Brasil, né? Mas um lugar filosófico. Eu falo a partir de determinado ponto de vista, a partir de determinada filosofia. Eu sou muito influenciada pela minha cultura, pelo lugar onde eu estou, neste ano, neste tempo. E vocês também. Então eu falo a partir da lente espírita. Claro, estou numa casa espírita? Não, mas não só porque eu estou aqui. Eu sempre falo a partir da lente espírita onde eu estiver. Na verdade, o espiritismo guia a minha existência. O espiritismo é uma bússola para mim e acredito que para a maioria das pessoas que estão aqui nesta manhã também. Né? Porque o espiritismo tem uma filosofia própria, robusta, um corpo robusto, que pode ser usado para iluminar qualquer tema humano. O Dr. André Luiz Peixinho, querido médico, lá de Salvador, não é o André Luiz desencarnado, não, esse André Luiz está encarnado, e é médico também, e é espírita. Lá de Salvador, certa vez fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ele disse, nós podemos buscar compreender o espiritismo a partir de uma analogia, de uma comparação com o colar de contas, um colar de pérolas. Tá? Sendo que cada pérola representa uma área do saber humano, uma área do conhecimento. Então, podemos imaginar aí uma pérolazinha sendo a medicina, outra a física, psicologia, biologia, botânica, astronomia, e por aí vai. Só que o espiritismo não é mais uma pérola. O espiritismo é o cordão que une todas as pérolas, que transpassa todas as pérolas. Porque o espiritismo não é mais uma área do saber humano. É uma grande filosofia que pode ser utilizada para nós analisarmos qualquer área do saber humano. Allan Kardec é filho do iluminismo e com muita sensatez e coerência comentou que nós deveríamos caminhar junto com a ciência, caminhar junto com esses saberes. Não é? E não mantermos uma posição rígida diante da ciência. Por isso também que eu sou espírita, porque eu gosto da ciência, eu gosto da filosofia e também gosto muito da religião. Gosto do ensino interreligioso, na verdade, gosto de todas as religiões. Mas o espiritismo é o que fala alto para mim. Eu também falo a partir da psicologia, porque é a minha área de atuação, é a minha formação, eu sou psicóloga. A psicologia a gente pode comparar agora com uma grande árvore. Imaginem uma árvore também robusta, com 3 galhos principais. E depois suas ramificações em cada galho. Um dos galhos recebeu o nome de psicanálise. Foi o Freud que deu esse nome. Cada galho tem uma maneira de pensar, de explicar a natureza, o ser humano. A psicanálise vai dizer que nós somos seres conduzidos pelo próprio inconsciente, que nós vivemos conflitos, somos todos neuróticos. Essa é uma má notícia, né? Somos todos neuróticos para a psicanálise. Porque temos conflitos, existem os desejos mais inconscientes, aqueles que a gente carrega no nosso inconsciente, e aí a gente se depara com a lei, com as regras sociais, que ele chamou de superego. Nós introjetamos, e aí o nosso ego fica no meio desse conflito, e nós temos muitas angústias.
Então, o papel da psicanálise também é, além de explicar esses mecanismos psíquicos, não, vamos tentar aliviar esses conflitos, ajudando o ser humano. Mas não há um sentido para a natureza humana, não há um sentido para a existência humana na psicanálise. Não há alma, não há espírito, tudo é matéria, não há um sentido. O outro grande galho é o behaviorismo, psicologia comportamental, também bastante interessante, mas vai dizer que o homem é herdeiro da sua espécie, da filogenética e da ontogenética, a própria história dele mesmo, e ele é muito influenciado pelo meio ambiente. É verdade. Para a psicologia comportamental, nós precisamos ajudar essa pessoa a se adaptar melhor ao meio onde ela está inserida, para que ela sofra menos. Também não há um sentido para a existência humana, não há alma, não há espírito. É a mesma coisa, né? Dependendo de onde a gente está, aqui ou no plano espiritual, tudo é matéria. E o terceiro grande galho, que é onde eu estou penduradinha, me imaginem nesse galho, é a psicologia humanista. Embora eu tenha bebido bastante das fontes da psicanálise, é a psicologia humanista, aonde o ser humano é um ser biopsíquico sócio-espiritual. Aí nós temos, sim, a condição biológica, física, que é influenciada pelos mecanismos emocionais, a forma como eu me relaciono no mundo, que é a condição social, e a capacidade também de transcendência, que aí é a questão de espiritualidade. É a partir daí que eu falo hoje, nesta manhã, com vocês. É por isso que a gente consegue dialogar tão bem com o espiritismo. E falando sobre superação, eu quero lembrar que no túmulo de Allan Kardec está escrito uma frase muito famosa: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Pois é, esta é a síntese da nossa história. Nascemos, é fato, estamos aqui. Vamos morrer também, não é? Essa é a segunda má notícia da manhã. Daqui 120 anos não vai ter mais ninguém de nós aqui, pelo menos encarnados. Nós vamos ter que morrer, né? Renascer sempre, por quê? Renascer ainda diversas vezes, porque precisamos aprender, precisamos evoluir para progredirmos. Sempre esta é a lei. Por quê? Porque somos filhos do divino, somos filhos do perfeito e temos que progredir, somos perfectíveis. Temos em nós o chip divino e tendemos, então, a desenvolver a nossa divindade. Para isso, precisamos reencarnar, aprender aqui e em diversos outros mundos. Ok. E a superação entra aí como fator principal no momento das crises. Sabe aquele lema que está escrito na bandeira brasileira, ordem e progresso? Então, é falso. Sinto muito. Não é verdadeiro. Porque tudo que fica em ordem não progride. Tudo que fica em eterna ordem não avança. Nós tendemos a um relaxamento total quando a nossa vida está tranquila, né? Se eu tenho que me sustentar a vida inteira, eu me esforço. Poxa, é difícil. A não ser que eu já tenha aprendido a necessidade do esforço em outras oportunidades, em outras vidas. A crise nos faz crescer. A crise nos faz questionar o nosso modo de ser, existir no mundo. A crise nos tira do marasmo existencial. A crise é a pedagogia divina para nos fazer evoluir ainda. Ah, Cláudia, mas é preciso sentir dor para evoluir? Dizem os grandes mestres que não. Nas tradições de sabedoria, nós temos informações de que podemos sim evoluir sem tanto sofrimento. Podemos manter certa paz relativa se compararmos com os outros seres deste planeta. Basta que trabalhemos o desapego, o amor, a compaixão e principalmente a aceitação dos reveses, a aceitação da dinâmica da vida. Como é difícil aceitar a vida. Como é difícil. Todo mundo aqui quer viver? A maioria quer, claro. Nós queremos viver. Mas é fácil viver na Terra, gente? Não é fácil. Me desculpem os otimistas, mas também me desculpem os pessimistas. Eu quero ser realista. Não é simples. É gostoso, é bom, nós aprendemos, mas não é fácil.
viver na Terra. E os desafios surgem. A dor bate à nossa porta. Mentira. A dor arromba a nossa porta. Nós não temos como detê-la. Mas nós podemos, sim, trabalhar com a dor sem tanta resistência. Porque se nós formos rígidos diante das propostas da vida, nós trincamos. Precisamos ser mais flexíveis. Vou tentar passar o slide aqui. Acho que não está passando. Vamos lá. Não. Bom, tudo bem, porque a palestra está na minha mente. Vocês fazem muita questão dos slides? Não? Não tinha lá grandes coisas, era só uns tópicos para ajudar, tá bom? Mas eu vou falando com vocês. Tem um psicólogo americano que eu gosto muito, já desencarnado, chamado Joseph Campbell, e ele teve uma sacada especial. Campbell, entre outras coisas, estudou o poder do mito. E aí, lendo sobre as diversas culturas, os vários mitos, as histórias, ele encontrou, nas mais variadas épocas, um enredo em comum entre todas essas histórias. Então, desde a mitologia nórdica, a mitologia grega, os contos Sioux, os contos de Grimm ou Pixar no cinema, nós vamos encontrar um enredo lógico, cronológico, pedagógico e muito parecido. Como é isso? Ele chamou de saga do herói. Alguém assistiu Procurando Nemo? Ah, muita gente, né? Quem não assistiu, vai tentar seguir um pouquinho o meu pensamento aí, a minha fala. O Nemo é um peixinho que vivia lá, de certa maneira, tranquilo com o pai. Ele queria uma autonomia, não conseguia essa autonomia. E o pai morria de medo de perder esse menino, porque foi o único filho que sobrou de uma ninhada gigantesca que foi devorada por um peixe, junto com a esposa. E Nemo sofre porque o pai é opressor, o pai não permite, ele está animado, ele quer ir para a escola, o pai morre de medo, não quer que o menino vá para a escola. Um peixe palhaço. Até que eles estão nesse cotidiano relativamente tranquilo, quando os dois são impulsionados para uma grande aventura. O Nemo acaba sendo sequestrado por um mergulhador e é levado para a Austrália. E o pai começa a nadar atrás, e aí uma grande aventura surge. Eles têm que enfrentar tubarões, eles têm que enfrentar correntezas, águas vivas e por aí vai. Gente, assisti umas 30 vezes com meu filho, por isso que eu sei de cada detalhe. E aí, quando nós imaginamos, ao assistir essa saga, que o herói não vai dar conta, porque está tudo muito pesado para ele, quando ele tem que ajudar uma rede lotada de peixes, ele tem que ajudar todos os colegas peixes a saírem daquela rede, porque eles vão morrer sufocados, estão sendo pescados. Nemo nada, e a Dory continua dizendo, continue a nadar, não desista. E ele vai, e seguindo esse mantra da Dory, continue a nadar, não desista, não desista, ele consegue libertar a ele e os outros peixes. Então ele cai no fundo do mar e quase morto. Eu já quase choro nesse momento, porque eu falo, pronto, Nemo morreu, caramba, depois de tanta luta. Como pode? Mas aí ele abre o olho, fala, oi, pai. E o pai fala, oi, filho. E aí o que o Nemo diz? Puxa, pai, eu não te odeio. E o pai diz, filho, eu confio em você, vamos para casa. Os dois voltam para a barreira dos corais, onde eles já moravam. E o que acontece? Não são mais os mesmos peixes. Na espécie, sim, continuam sendo peixes palhaço. Mas a alma, a essência dos peixes estava profundamente transformada. Nemo agora confiava e entendia o amor do pai. E o pai confiava e queria dar cada vez mais autonomia para esse filho. Foi preciso a crise para que eles se transformassem? Foi. E é isso que o Campbell descobriu. Na verdade, gente, esses contos todos que nós criamos, eles falam sobre nós, sobre a dinâmica da reencarnação. Que nós precisamos, sim, enfrentar as crises e superar as crises para podermos realmente evoluir. Este é o caminho ainda. E muitos podem perguntar, puxa, mas e aqueles que não conseguem? E aqueles que não dão conta de superar, que desistem? Nós vemos o número de suicídios é elevadíssimo. Cabe informar a vocês também nesta manhã
que de cada 10 casos de suicídio, 8 são evitáveis. Isso quem fala é a Organização Mundial de Saúde, junto com os órgãos da psiquiatria. Porque nós é que não nos damos conta do pedido de socorro do outro. Nós é que não damos conta de acionar a dimensão de transcendência do outro. De fazer o outro ter confiança nele mesmo. De que ele também, assim como nós, é filho de Deus. E de que ele tem sim essa força. A pessoa desiste, às vezes, é claro, por uma fraqueza da própria alma, mas não só. A pessoa muitas vezes desiste também porque socialmente nós não amamos o suficiente. Isso nós chamamos também de mistanásia. A falta de apoio no momento certo para a pessoa que está necessitando de ajuda e por isso ela morre. Então temos que estar atentos. Mas vamos dizer aqueles 2 que realmente, né, não dependiam tanto da sociedade e não deram conta. Sim, às vezes faltam ferramentas. Estava agora há pouco conversando com a Gladys sobre isso. Às vezes falta ferramenta, é verdade. Só que Deus não deixa ninguém à margem do apoio e da ajuda. De forma alguma. A pessoa tem que nascer espírita para conseguir superar? Não. A pessoa tem que conhecer Jesus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qualquer budista supera muito bem, aliás. A pessoa precisa do quê? Precisa principalmente receber inputs de amor na primeira infância. Quando eu olho para os meus filhos e eu digo para eles, eu confio em você. Você errou, faz parte da tua aprendizagem, mas eu sei que você tem capacidade de acertar. Eu sei que você tem um poder aí dentro e você vai conseguir. Você vai amadurecer. O meu olhar como mãe é muito forte. Porque o filho me ama incondicionalmente na primeira infância e também na segunda. Depois isso diminui. Também faz parte, não tem problema. Mas o filho ama incondicionalmente. Então, a minha palavra tem um peso gigante. A palavra do pai também, o olhar do pai constitui um filho até. Isso aprendi não só na psicologia, mas também com Allan Kardec, com Emmanuel. Leiam com atenção os textos sobre família que Emmanuel escreve. Ele vai dizer isso. Nós precisamos sustentar, não é pelo castigo, não é pela forçação de barra, mas é pelo amor. E a crise, a que me referi logo no começo, e ainda vou falar muito, ela não se dá só no âmbito individual. Ela se dá no âmbito social. Vocês estão percebendo crise? Não só econômica, mas há uma crise moral no ar, há uma crise ideológica, há uma crise de valores, é muito grande. Há uma crise também ambiental, não há? Do século XX para cá, quantas coisas difíceis temos produzido no planeta, temos desfalcado a nossa mãe terra de forma desordenada. Uau! Mas nós podemos superar. Na verdade, nós já superamos diversas crises que pareciam insolúveis. É que nós não estudamos a nossa própria história. Eu convido vocês a um passeio rapidinho pela história comigo. Quem não gosta de história, me desculpa, prometo ser o máximo didática e legal possível nessa manhã. Roma Antiga. Na época da República, a família tinha um valor. Já leram há 2000 anos do Emmanuel? Ele retrata, o pano de fundo é esse. Ainda existia um valor familiar naquela época. Só que aí surgiu o triunvirato, César, e depois vem o império com toda a sua força, e depois deste império, a família começa a decair. A moral começa a decair, a corrupção começa a surgir, nós temos Nero, Calígula e por aí vai. Esses são os nomes mais famosos, mas existiram outros bem complicados também. E havia uma convulsão social. Todos começaram a ficar muito descontentes. Então, entre o ano 300 e o ano 500, no auge do descontentamento, a palavra dos fundamentalistas começa a fazer sentido. E aí surge os católicos mais fervorosos. Surge a Idade Média. Supera-se a crise da família romana, supera-se a crise daquela época impondo mão de ferro com ideias teológicas. Só Deus podia explicar tudo. Só Deus dizia quem era o próximo rei. Nós tínhamos vassalos, enfim, depois surge o feudalismo.
E aí uma nova crise começa a chegar. Séculos XV, XVI, XVII, as pessoas já estão muito cansadas daquela opressão, de não poder usar os miolos, tudo era igreja. Foi uma época difícil. Então surgem alguns filósofos, iluministas, Inglaterra, França, e aquela palavra deles começa a fazer algum sentido para o povo, que não aguentava mais. Interessante a gente lembrar que esses iluministas estavam falando e escrevendo ao longo de 100 anos, aí, entre 1700 e 1800, e depois continuam escrevendo. E é o Rubem Alves que comentou, um pouco antes de falecer, que cada época fala sobre aquilo que lhe falta. Então falou-se muito sobre o uso da razão. Precisamos usar os miolos. Chega de tanta imposição dogmática, precisamos raciocinar. Por isso que é iluminismo, é a época das luzes, a luz da razão, sobre as trevas da religião. Foi o exagero também. E aí, Revolução Francesa, queda da Bastilha, crise, guilhotinam rei, guilhotinam rainha. Lembrando que Allan Kardec é um herdeiro dessa tradição iluminista. É importante saber isso. Aí passa a crise e nós vemos de novo uma fase mais tranquila na humanidade. E agora, na pós-modernidade, como é que está? Crise moral de novo, como na Roma Antiga? Famílias complicadas? Dificuldades? As pessoas perderam um pouco da referência? Está difícil? Corrupção? Ok? Corrupção, bastante. De novo. Crise. Sim. Vamos superar? Vamos. Agora, de uma maneira, me parece, espero estar certa, de uma maneira bem mais interessante do que as superações anteriores. Porque agora nós vamos fazer uma síntese entre ciência e fé. Porque nós saímos da fé, tudo que é da fé é que é verdade, o resto é lixo. E fomos para outra ponta do pêndulo. Só vale a ciência, religião é lixo. Agora nós estamos unindo. Nunca se falou tanto em espiritualidade. Nunca se falou tanto em discussões de espiritualidade no meio acadêmico. Eu sei porque eu participo disso. E não é uma bênção? Porque agora as coisas se unem num novo paradigma. E toda vez que um novo paradigma quer chegar, o antigo briga com unhas e dentes para não sair do poder. O materialismo ainda briga bastante. Daí o nosso conflito. Gente, eu venho aqui falar para vocês algo que já está nos livros. Eu não trago muitas novidades. Mas tudo que eu digo para vocês é: cuidem do espírito, cuidem dos valores espirituais, cuidem da família, amem, trabalhem. Não é isso? Não é o que vocês escutam sempre? Muito bem, parece fácil. Só que da porta para fora, o sistema capitalista vai dizer: acumule, ganhe, time is money. O tempo é dinheiro. No Espiritismo a gente aprende o quê? Com Jesus. Tempo é talismã sagrado para a gente aprender a desenvolver os valores do espírito. Então aí um grande conflito que nós precisamos resolver. E ter muita paciência até que ele passe. No âmbito individual, algumas coisas fazem com que a gente tenha dificuldade para superar. Vou relacionar rapidinho aqui. Estão na minha mente. Os primeiros eu vou passar para vocês. Vitimização. Vocês conhecem alguém que se vitimiza? Tudo acontece comigo. Ó que dor, ó vida, ó azar. Nossa, a minha dor. A minha dor. Não, a minha dor não tem jeito, gente. Não vai passar, não tem como. Poxa, mas será que só a sua dor existe? Será que não existem outros seres humanos que também sentem dor e superam? Então, este olhar de vítima como consigo mesmo é muito complicado. Por quê? Porque ele engessa. Se eu não acredito, ou melhor, se eu acredito que eu sou vítima, se eu acredito que eu não tenho força, sem solução. Sem solução, não tenho o que fazer. Eu vou sentar nessa poltrona e vou ficar. Um outro item que complica, infantilização. As pessoas infantilizam bastante. Regridem. Chega a dor, chega a crise, e aí a pessoa regride. Chora, só chora. Não consegue fazer outra coisa senão chorar. É claro, gente, estou falando de dor e dor.
Existem dores que são lancinantes e têm que ser muito respeitadas. Existem lutos sérios que têm que ser respeitados. E tem o seu tempo para ser elaborado. É claro. Vamos acolher e vamos respeitar. Mas olhemos para nós mesmos. Será que nós reclamamos mais do que o devido? Ou não? Precisamos pensar. Remorso e autossabotagem. É um grande entrave para a superação. A culpa é maravilhosa, gente. Vocês sentem culpa? Eu sinto culpa de vez em quando. Isso é uma boa notícia, porque é sinal que nós não somos psicopatas. É bom sentir culpa. Mas só quando ela chega para a tomada de consciência. Nossa, errei. Fiz algo que não deveria ter feito. Isso é culpa. Ok. O problema onde está, gente? No remorso. O ressentir. E ressentir. E novamente sentir. Aí é o problema. Porque eu tenho a ilusão de que eu estou pagando uma conta quando eu estou engessando no remorso. É uma ilusão. Ninguém paga a conta batendo nas costas. Oh, como eu não presto. Nada de bom pode acontecer na minha vida porque eu não sirvo para nada. De jeito nenhum. Nós precisamos ir para o caminho da reparação. Reparação, a base dessa palavra está no grego, é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Vamos mudar a mentalidade. Nossa, errei, que dor. Dói mesmo. Não tem como não tirar, como não ter essa dor. Dói. Mas em seguida, a minha escolha deve ser qual? Vou reparar. Reparar como? Às vezes a pessoa para quem eu fiz o mal não está mais aqui. Não importa, é só não fazer mais. Não cometer mais o erro, ou buscar não cometer mais o erro. Pedro, na sua primeira carta, explica que o amor cobre uma multidão de pecados. É a verdade. Se o amor cobre uma multidão de pecados, eu não preciso ficar com o foco no pecado, mas eu tenho que ficar com o foco no amor. Reparar é aprender a amar. Só quando eu acredito nisto, só quando eu me desvencilho, quando eu jogo fora a questão do remorso, é que eu consigo superar. Percebem que a reparação já é uma superação? Fantástico. Quando nós passamos por dificuldades, nós também temos condições de desenvolver aquela palavrinha chamada, um conceito chamado empatia. Vocês já ouviram falar em empatia? Vocês sabem a diferença entre simpatia e empatia? Tem um videozinho que explica que é bem bacana. Simpatia, vamos imaginar que uma pessoa está no fundo do poço e tem uma escadinha. E a pessoa está lá embaixo. Triste. O simpático é aquele que vai lá na porta, assim, na ponta do poço, e fala, oi, como você está? Aí a pessoa, estou triste. Ah, sai daí, larga a mão, vem para cima. Quer um sanduíche? Eu tenho um bom aqui, hein? Vem para cá. Ó, estou aqui torcendo por você. Esse é o simpático. O empático desce a escada. Vai lá para baixo. Não é que ele fica triste. Ele fica no estado dele. Mas ele fala, eu estou aqui do lado, eu estou com você. A hora que você quiser, a gente sobe junto. Eu sei da sua dor. Eu percebo a sua dor. Eu não vou me misturar nela, porque eu não vou poder te ajudar. Mas eu estou aqui do seu lado. E eu subo com você a hora que você quiser. Esse é o empático. E o empático, ele surge quando nós conseguimos superar o nosso eu inferior, quando nós aprendemos a amar melhor. Nós deixamos de ser simpáticos para sermos realmente empáticos. Superação exige medidas profiláticas, exige medidas curativas e também paliativas. Como é que é isso? Profilaxia, repito, quando nós olhamos para os nossos filhos, para as crianças e dizemos, você é capaz, você consegue. Tenha paciência com você mesmo. Está tudo bem, você falhou. Isso não foi legal, magoou, foi chato o que você fez. Mas eu acredito que você pode fazer melhor. O que nós vemos na nossa cultura, isso, gente, de geração em geração é o quê?
Mas que coisa feia. Você não acerta uma. Tudo que você faz está errado. Caramba, você não dá uma dentro? É ou não é? Alguém aqui faz assim? Acho que não, Mas já viram alguém que faz, né? Ah, não tem jeito mesmo, né? Nasceu homem. Ou não tem jeito mesmo, nasceu mulher. Tudo besteira, tudo mentira. Tudo mentira. Vocês acreditam em Deus? Eu vejo umas cabeças fazendo assim. A maioria faz assim? Faz, né? Deus é o que, gente? Deus é perfeição. Senão não seria Deus. Seria qualquer coisa, menos Deus. Deus é perfeito? Bom, então se ele é perfeito, ele é soberanamente justo e bom. Não é? Se ele é soberanamente justo e bom, e nós somos criação de Deus, e a vida é uma dinâmica dirigida por Deus, nós não temos então que acreditar na dinâmica da vida? Nós não temos então que acreditar que aquilo que nos chega é o melhor para nós? Nós não temos que acreditar que se eu sou filha de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós temos uma dimensão de transcendência, nós temos a capacidade de superar. Sempre. Temos sempre. Eu brinco com as pessoas que eu conheço, faça uma planilha, põe a data. Ponha todos os dias do ano. Sentiu medo de que alguma coisa vai dar errada? Sentiu crise? A dor chegou? Anota lá. Nossa, hoje o meu medo é que meu filho foi para a faculdade e ele vai morar fora e ele vai bater o carro e vai morrer. Tem muita gente que pensa isso. Pode não falar, mas pensa. Ah, esse é meu medo. Aí no outro dia vai lá, coloca o medo. Não, meu medo é que minha filha não se alimenta direito, vai ter anemia, bulimia. Ah, meu medo é que meu marido me trai, né? Aí esse então a lista é longa, né? Meu medo que meu marido está me traindo, medo que meu marido está me traindo, medo, e vai. Aí eu peço, analisem esta planilha. Veja quantos medos realmente tinham base na realidade. Percebam quantas vezes sentimos um medo desnecessário, angústia desnecessária. Nós sofremos pela fantasia das nossas mentes, muito mais do que pelo fato real. Nós criamos medusas que nos petrificam. Nós criamos. E nós reproduzimos isso para os nossos filhos, o que é um pouco pior. Nós aprendemos isso e reproduzimos isso para os nossos filhos. Então, medida profilática. Faça teste de realidade, gente. Falo isso para todos os pacientes. Façam teste de realidade. Ah, eu preciso fazer uma palestra. Nossa, que medo de fazer a palestra. Não vou conseguir falar. Preciso apresentar meu trabalho, não vou conseguir. Calma, gente, faz um teste de realidade. Quantas vezes você já conseguiu falar? Você já não sabe bem o texto que vai ser comentado? Então você tem capacidade. Tenta e consiga. E aí a gente supera, acreditando. Medida curativa é no mesmo sentido. É preciso ajudar o outro. Deus atua com as criaturas através das criaturas. Deus não é amor? Quando eu amo o próximo, eu não estou emitindo Deus, evocando Deus para essa pessoa? É o que eu estou fazendo. Gente, no diálogo com o próximo, vamos procurar encontrar soluções e não culpados. Em casa, principalmente. Vamos tentar encontrar solução. Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, também, né? Eu fiz aquilo porque você fez aquilo outro. Lembra? Em 1988, o que você fez? Isso é da memória feminina, né, gente? Memória feminina é boa. Principalmente para a sombra, né? Gente, qual é o objetivo? Ser feliz? É esse o objetivo? Beleza. Ou é encontrar culpado? O objetivo é ser feliz? É? Ótimo. Como é que a gente pode ser feliz? Evocando a luz que mora no outro e não a sombra. Se eu trouxer a sombra do meu marido para a sala, para a cozinha, para a sala de jantar, a toda a refeição, eu vou comer o quê junto com o alimento, se não uma energia ruim?
Se eu evocar a sombra que mora nos meus filhos, sim, porque eu tenho sombras, vocês têm sombras, nós temos imperfeições, é claro que nós temos. Eu não estou dizendo que é para negar a imperfeição, não. Eu aceito a minha imperfeição, tudo bem a minha imperfeição. Eu vou trabalhar com ela, com carinho, com amor, com calma. Eu não odeio a minha imperfeição, porque eu sei que se eu odiar, eu caso com ela para sempre. Porque o ódio prende, o amor liberta. Eu me amo como eu sou, do jeitinho que eu sou, com defeito, com qualidade. Estou querendo mudar os defeitos, estou trabalhando um pouquinho por dia, não estou estacionada não. Mas a minha luz, essa eu tenho que evocar sempre. Porque senão eu esqueço qual é a minha essência, eu esqueço que eu sou filha de Deus. E é a luz da minha família que eu tenho que evocar sempre. Mostrando, olha a tua qualidade. Sabe, marido, eu estou com você, sabe por que eu estou com você? Sabe por que eu te escolhi? Nossa, porque você tem isso e você tem aquilo de bom. Sabe, mulher, por que eu estou com você? Puxa, porque você tem isso. Eu me orgulho. Eu sinto admiração dessa tua luz. Eu aprendo com a tua luz. Isso transforma a gente. Não transforma só o marido e a mulher, transforma os filhos, transforma a aura da casa, reverbera na vizinhança. É isso que muda o mundo. Faz sentido? Isso é ser cristão. Trazer a luz. Quando Pedro falou, olha, o amor cobre uma multidão de pecados, era disso que ele estava falando. Para de dar ênfase para o pecado. Já passou. A tradição judaico-cristã, católica, já ficou um pouco para trás. Ela é linda, é importante também. Não vamos jogar o neném no ralo junto com a água da banheira. Tem muita coisa bonita na igreja, claro que tem. Mas a culpa, a sombra, essa mania que nós temos de evocar a sombra o tempo todo. Gente, exorciza, chega, né? Já está bom, deu. Porque nós temos capacidade de mudar o mundo. Eu sei que nós temos, e vocês sabem que nós temos essa capacidade. Mas tem que virar uma chavinha. É uma chavinha. É uma questão de hábito. Na Idade Média, vocês não tomavam banho e não escovavam os dentes. Tem noção disso? Dá para pensar hoje em dormir sem tomar banho e escovar dente? Eu sei que tem uns que dão uma enroladinha. Mas é legal pra caramba dormir limpo. Não é legal? Hoje, eu não consigo me imaginar. É uma sensação boa tomar banho. Que legal, tirar o suor. Ainda mais nesse calor do Brasil. Pois é. Nós não temos o hábito de evocar a luz do nosso próximo. Nós temos o hábito de evocar a sombra. Você é isso. Também, você viu fulano de tal? Porque nós temos uma ilusão de que quando eu evoco a sombra do outro, eu sou melhor. Eu sou tão melhor. Eu não faço isso. Deus está vendo. Deus está vendo. A gente está projetando. A sombra que está em nós está projetada no outro. Quando eu falo do mal que habita no outro, eu estou usando o mal que habita em mim para falar do mal do outro. Certa vez Jesus passeava com os seus discípulos e na beira da estrada viu um cão morto, fazia dias. Cheiro ruim, carniça. E aí os discípulos começaram, nossa, que horrível, tem bicho, que cheiro horroroso, credo. Jesus olha para o cão e fala, nossa, esse animal tinha bonitos dentes, que dentes lindos. Olha a lição. Olha a lição. Até numa situação dessa de decomposição, Jesus tentou mostrar a gente. Vamos pegar o lado bom da coisa? Vamos mostrar o lado luz da coisa? Ok. Podemos falar também das nossas imperfeições, mas sob uma nova perspectiva. Não tão dura, não tão teológica, vamos dizer assim, não tão opressora, não tão cheia de promessas de inferno, e aí o espírita transformou em umbral, né? Você vai para o umbral. Certeza que você vai para o umbral. Isso é uma substituição. Tem certeza coisa nenhuma. Às vezes aquela pessoa que falha bastante mesmo, conseguiu maravilhosas superações em pouquíssimo tempo e a gente não sabe.
Porque poderia estar falhando muito mais. E nós que já temos mais ferramentas e nos achamos tão superiores, pode ser que sejamos mais culpados pela responsabilidade associada à quantidade de saber que já acumulamos. Então, muito cuidado no julgamento. Somos reencarnacionistas. Não temos como julgar mais ninguém. Ninguém. O único julgamento que deve ser feito é esse. Puxa, quanta sombra eu estou evocando no mundo e quanta luz estou deixando de evocar. E a partir daí, nós vamos perceber que o mundo começa a ficar com outra cor. Até a crise fica menos ruim quando nós começamos com este exercício. Retomo, é hábito. Nós temos o hábito X e precisamos mudar para o hábito Y. E aí sim, teremos condições. Jesus, finalizando a palestra, os últimos minutos, Jesus nos ajudou muito com seus ensinamentos, com relação também à superação. Jesus nos pediu que semeássemos. Ele falou, olha, não coloca a candeia abaixo do alqueire, não. O que quer dizer isso? Vou traduzir rapidinho. Não põe o teu conhecimento dentro de uma caixinha e deixa guardado. Use o teu conhecimento para ajudar o próximo. É disso que eu estou falando. Agora vocês já sabem algumas coisinhas a mais, não é verdade? Eu também aprendi. E vamos semear, vamos sair daqui como semeadores. O semeador da parábola de Jesus, ele não está preocupado se o solo é pedregoso, se o solo é ruim, ou se o solo é bom. Ele semeia, semeia. Ele confia na dinâmica da vida, que vai fazer brotar as sementes certas no momento certo, no solo exato. Ele só semeia. Sejamos semeadores. Jesus conjugou outro verbo bastante interessante. Ele falou, confiar. É preciso confiar. Ele disse, pedi e obtereis, batei e abre-ser-vos-á. Nós que somos bem perfeitos, quando o nosso filho nos pede alguma coisa, a gente entrega. Jesus falou, se um filho pedir um copo de água, você vai entregar uma serpente? Imagina seu pai que está no céu, se você pedir, você vai ser atendido. Nem sempre as nossas preces são ouvidas a partir da nossa posição de crianças. Muitas vezes nós queremos chocolate na hora do almoço. E Deus não vai dar. Nós queremos a solução imediata dos nossos problemas, mas não é o ideal. Entretanto, a prece vai nos ajudar na nossa elevação para que tenhamos força, coragem, lucidez, para que percebamos as inspirações que nos chegam para podermos realizar a superação necessária e passarmos de um patamar para outro patamar, como fez o Nemo e o Merlin, pai dele. Jesus também conjugou um outro verbo, que é o verbo escolher. Saibamos escolher a porta estreita. O sistema nos convoca à porta larga. O sistema humano, na atualidade, nos arrasta para a porta larga. Relações tão fluídas. Para que eu vou formar família? Dá muito trabalho, melhor ter cachorro. Vou morar sozinha, vou ter um cachorro. Tudo bem, gente, nada quem adota cachorro. Eu tenho 5, está tudo bem. Só que eu aprendo de verdade é com a minha família. Tudo bem, os cachorros me ensinam a amar também, são uma graça, eu amo essa troca. Mas quer crescer? Tenha filhos. Ou ajude, faça muitos trabalhos fora com seres humanos. Isso faz a gente crescer bastante. Tem uma missão certeira. Use os seus talentos direitinho na vida e o sentido vai aparecer, o sentido da existência vai surgir. Então, saber escolher a porta estreita facilita, porque aí sim nós crescemos, porque a verdadeira vida é espiritual, não é essa aqui. Essa aqui é transitória, efêmera, logo acaba. Vamos aproveitar bem esse momento que estamos aqui reunidos no planeta Terra. Jesus também conjugou o verbo agir. No finalzinho do Sermão do Monte, ele fala assim: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, não tem com o que se preocupar. Vem a tormenta, vem o mar, bate, vem a chuva, mas a casa está lá, está inteira.
Em compensação, aquele que edifica a casa sobre a areia, e vem a chuva, vem o mar, bate e desmorona, porque não tem um alicerce seguro. O que quer dizer isso? Vamos trocar em miúdos de novo. Quer dizer que aquele que ouve e não faz, ele diz no começo, aquele que escuta as minhas palavras e não realiza, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Nós já sabemos. Gente, as tradições de sabedoria remontam milênios. Desde o livro dos Vedas, 6.000 anos atrás, depois a gente vai ter Lao Tse, a gente vai ter Siddhartha Gautama, 600, 500 antes de Cristo, a gente vai ter Confúcio, tem Jesus Cristo, Francisco de Assis, Gandhi. Gente, tem muita tradição de sabedoria boa na humanidade. Grandes missionários já habitaram a Terra, sob organização e condução de Jesus. Então nós já sabemos como edificar a nossa casa sobre a rocha. Isso é agir. Pegar a teoria e levá-la à prática, sob risco de, não fazendo isso, ser duplamente culpado. E depois tem que reparar. Fica mais difícil. Jesus também conjugou um outro verbo. Gente, tem tantos verbos, né? Mas eu prometo que eu estou terminando. Hoje teve aula de história em português, tá vendo? Conjugação verbal. Jesus conjugou outro verbo bastante interessante. Ele falou amar. Precisamos amar. Porque Deus é amor. E se nós queremos realmente andar em paz, precisamos aprender a amar. E quando questionado sobre qual seria a grande lei, rapidamente ele responde, ora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei. Aí resume todos os profetas. O que ele quis dizer? Que todas as teorias de sabedoria que eu comentei aqui, que existem, se a gente passar numa peneira todas elas, a gente vai chegar neste resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso Pai, e amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui, para finalizar, eu quero realmente trazer mais uma pérola que vocês possam levar para a casa de vocês e pensar sobre isso. Não dá para amar o próximo sem amar a si mesmo. Não dá. Vem tudo junto, o pacote inteiro. Não dá para amar Deus sem amar a si mesmo. Se eu não me aceito como eu sou, se eu não me aceito, se eu me odeio, se eu me persigo, se eu sinto remorso, se eu estou estagnada, automaticamente eu não aceito as coisas que estão à minha volta. As coisas como elas são colocadas. Se eu não aceito a minha imperfeição, sabendo que ela é temporária e que eu vou trabalhá-la, eu me uno a ela com unhas e dentes e não solto mais, porque eu engesso na imperfeição. Então é preciso auto-perdão. É preciso que vocês levem uma vida mais leve. Puxa, falhei, que triste, dói. É realmente tomada de consciência, mas ok, vamos lá, vamos superar. Vamos seguir adiante. Afinal de contas, né, Jesus nos disse o quê também? Vós sois deuses. Vocês já ouviram isso? Foi ele que falou, gente, não fui eu. Eu acredito no que ele falou. E eu vejo isso na prática. Nós somos deuses. Relativamente deuses. Está lá no livro dos Espíritos também. Para quem tiver dúvida, é só consultar. Aliás, espero que vocês tenham muitas dúvidas. Que vocês saiam daqui sem acreditar em tudo que eu falei também, para que vocês consultem os livros. Leiam, se informem. Usem a razão, estudem. É maravilhoso. Quanto mais nós estudamos, mais nós nos fortalecemos nesse saber. Insight quer dizer diálogo pleno entre razão e emoção. Às vezes, nós sentimos, mas a razão não acompanha, e às vezes nós entendemos já racionalmente, mas a emoção não acompanha. É preciso estudar, é preciso ampliar o conhecimento, fazer funcionar bastante
o nosso campo racional, para que haja o diálogo entre emoção e razão, e aí sim nós mudamos de vez. Obrigada, gente. Obrigada.